O mundo é uma ilusão, é uma imagem projetada pela nossa mente. Mas a grande loucura disso tudo é que essa projeção se identifica tanto com as imagens que se esquece de que é ela mesma quem está criando. E aí, quando a gente se vê separado como parte do mundo e não como o projetor, a gente se enxerga como vítima, a gente se vê vulnerável, a gente se vê sozinho. É por isso que entender que o mundo é uma projeção é a única coisa que pode nos salvar do sonho. Porque quando a gente entende que ele é uma projeção, a gente consegue retomar o nosso lugar de criadores ao lado de Deus. Eu já falei aqui várias vezes que a gente interpreta o mundo a partir dos nossos filtros, a partir das nossas crenças limitantes. Então, cada pessoa com a qual você se relaciona vai te enxergar de uma forma diferente, vai te enxergar a partir dos filtros dela. E a mesma coisa acontece com você. Mas se todas as pessoas com as quais você se relaciona te enxergam de uma forma muito particular, qual dessas versões é você de verdade? A resposta para essa pergunta é que nenhuma dessas versões representa a realidade e nem poderia, porque senão seria a mesma coisa que dizer que todas essas crenças, todos esses filtros são reais. Todas essas pessoas veem a você como resultado do mundo interior delas. Então, o mundo exterior que a gente vê é um retrato fiel do nosso mundo interior e sempre vai ser assim. Agora, lembra de alguma discussão, de algum conflito que você teve com alguma pessoa próxima? Vamos supor que você tenha brigado com o seu irmão. E como resultado dessa briga, vocês tenham passado um mês sem se falar. Um mês que passou da vida de vocês sem que vocês pudessem compartilhar momentos juntos, sem que vocês pudessem rir juntos, sem que vocês pudessem fazer um montão de coisas. Resultado de um conjunto de crenças. Resultado dos julgamentos que você fez a respeito dele. E um conjunto de crenças, ele só pode existir quando a gente dá credibilidade a ele. Porque o nosso conjunto de crenças é o nosso ego. Mas o nosso ego só domina a nossa vida, só guia a nossa vida quando a gente dá credibilidade a ele, quando a gente acredita que todas as ideias distorcidas que ele traz para a nossa mente são reais. E aí, a partir dessa crença, quanto tempo a gente está dedicando da nossa vida a conflitos que não fazem o menor sentido, a conflitos que não refletem a realidade de forma alguma, que não podem refletir, porque se trata única e exclusivamente da projeção de crenças que a gente carrega na nossa mente. Tem uma frase do livro Um Curso em Milagres que diz que o mundo tem todo o significado que a gente dá para ele. E o que é esse significado, se não as nossas crenças? Lembra de uma cena do filme O Náufrago com o Tom Hanks? Nesse filme, o Tom Hanks, ele tá isolado numa ilha deserta e aí, como ele não aguenta mais viver naquela ilha e ele já tinha tentado sair de lá várias vezes e não conseguia, já tinha inclusive tentado tirar a própria vida por causa disso, ele desenvolve um relacionamento com uma bola de vôlei que
que ele coloca o nome de Wilson. E aquele relacionamento, para ele, na mente dele, é como se fosse um relacionamento com uma pessoa de verdade. Aquilo é uma forma de ilustrar as projeções que a gente cria. Quando a gente pensa nessa história, fica tudo muito óbvio, porque afinal de contas é só uma bola de vôlei, né? Então fica fácil de entender a projeção. Mas a relação que ele estabeleceu com aquela bola de vôlei é a mesma que a gente tem com todas as pessoas que a gente conhece. A gente projeta nas pessoas as nossas expectativas. A gente enxerga as pessoas com as quais a gente se relaciona, no fim das contas, como recursos para atender às necessidades que a gente tem. E aí, quando a gente faz isso, a gente só pensa em tirar, em atender aquilo que a gente precisa. E esses tipos de relacionamentos, eles não podem ser reais, porque eles não estão baseados na única coisa que é real a respeito de nós mesmos, que é o amor. Quando a gente consegue se relacionar com aquilo que é verdadeiro, a gente não tem mais essa necessidade de ser atendido em tudo aquilo que a gente quer, porque a gente consegue enxergar o que é real sobre nós. E quando você se relaciona a partir do amor, você não precisa mais tirar, porque aí a gente já entendeu que quanto mais a gente dá, mais a gente tem de volta, que quanto mais a gente compartilha esse amor, mais ele cresce, mais ele se expande. Encarar que esse mundo é uma projeção nos causa desconforto e medo, porque a sensação que dá é de que se a gente admitir que o que a gente vê é só uma projeção das nossas crenças, então tudo que a gente vê vai deixar de existir. Se aquilo que você entende como seu filho, como seu marido, como sua esposa não é real, o que é que sobra, né? Essa é a sensação. A sensação que dá é de que a gente não vai mais fazer parte de nada. E essa é só mais uma mentira que o ego conta pra gente para manter a gente dentro da ilusão. Porque quando a gente olha para a verdade, a única coisa que deixa de existir é a projeção. E a gente passa a enxergar a única coisa que sempre foi verdade, que foi verdadeiro o tempo todo. A gente passa a enxergar a nossa real natureza, a nossa natureza divina, a nossa natureza de amor incondicional, de um amor que a gente não consegue colocar em palavras, de um amor que não faz exigências, de um amor que não tem condições, né? Que não se relaciona com o outro dependendo de atender os seus próprios interesses. É um amor que ele só quer ser compartilhado, é um amor que só quer ser expandido. Outra armadilha que a nossa mente nos impõe quando a gente fala de ilusão, quando a gente fala que o que a gente vê não é real, é ela dizer assim: se isso não é real, então não tem importância. Então o seu relacionamento com o seu filho, com o seu marido, com a sua família, com seus amigos, nada disso tem importância. E no fundo, como não é isso que você acredita, como você dá mesmo importância para todos esses relacionamentos, aí parece que tem alguma coisa de errado, né, nessa conclusão. Mas vamos tentar olhar para isso de uma forma diferente. Se a gente entender a ilusão como algo que é impermanente e que não tem nada a ver com ser ou não importante, porque todas as coisas têm a mesma importância, aí talvez a gente consiga entender melhor do que é que a gente está falando aqui. Porque aquilo que é impermanente é visto cada dia de uma forma. Quantas vezes a gente acorda de manhã
e a gente olha para o nosso filho, dependendo de como a gente está se sentindo, a gente olha para os nossos filhos com paciência, com carinho, com compaixão. Da mesma forma, como se você acordar irritada, preocupada com alguma coisa, você não vai conseguir se relacionar com eles da mesma maneira. E você vai entender que a culpa de você não conseguir se relacionar com eles da mesma maneira não é sua, é deles. Eles é que acordaram falando muito alto, eles é que fizeram muita bagunça naquele dia. E aí você enxerga os seus filhos, a mesma pessoa, de uma forma diferente. Então, todas essas formas que você enxerga, tudo que é impermanente, não é real. A única coisa que pode ser real, de novo, é a nossa essência, é o amor que a gente é. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil da gente olhar para tudo com o que a gente se relaciona de uma forma mais tranquila. Dito tudo isso, a próxima vez que você pegar a sua mente preocupada com alguma situação, acelerada com 1 milhão de pensamentos, perceba que ela está só identificada com a historinha que ela mesma criou. Repita isso para você mesmo. Opa, a minha mente deve estar levando esse mundo muito a sério. Quanto mais identificado a gente está com essa história, mais a gente sofre, porque mais parte da ilusão a gente se sente. Mas esse passinho atrás que a gente dá para olhar a partir de um outro ponto de vista, para questionar se o que a gente está vendo é real, já nos ajuda a ampliar os nossos horizontes e a sair do medo, a sair da ansiedade. Porque se nada disso é real no sentido da minha interpretação, então, por que é mesmo que a gente está sofrendo? Se dê essa chance de acalmar a sua mente, de dar esse passo atrás, esse passo de desidentificação, de parar, de dar realidade para aquilo que não merece a sua atenção, para aquilo que não merece a sua energia. Porque a energia dedicada àquilo que não é real é uma energia dedicada ao nada, é uma energia desperdiçada. Então, experimente fazer isso. Experimente tentar olhar para aquilo que te faz sofrer a partir desse ponto de vista. Se questione, será que isso do que eu tenho medo, será que isso que está me gerando ansiedade é real? Ou é só uma interpretação da minha mente dos fatos? É só uma interpretação gerada pelos meus filtros, pelas minhas crenças, pelo meu ego, que quer me manter na ilusão, que quer me manter nessa projeção. Talvez essas perguntas possam te trazer para o seu lugar de origem, para o seu lugar de criador, de quem gerou toda essa projeção. Tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!